Será que de fato nós conseguimos driblar a morte? Ou ainda, será que nós conseguimos vencê-la de uma vez por todas? Quem não conhece uma pessoa que diga a respeito delas: caramba, fulano de tal tem 7 vidas. Parece de fato que ele dribla a morte. É sobre essas coisas que vamos falar, por isso eu te convido, fique conosco. A graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Eu já quero começar lhe dizendo, sim, nós conseguimos driblar a morte e de diversas maneiras, de várias formas nós conseguimos. Mas eu quero lembrar contigo de um filme, 300 de Esparta. É possível que você já tenha visto, é um filme bastante conhecido, bastante famoso. No caso, são 300 espartanos contra milhares de soldados. E eles estão ali, são sujeitos, são homens heróicos e conseguem ir avante, conseguem derrotar vários inimigos, mas eles estão sempre ao fio da espada. E se você já viu esse filme, é bem possível que você já tenha visto também uma paródia de um rapaz chamado Tiago Ventura. E nessa paródia lá tem uma pessoa que é amiga do exército espartano e chega então para perguntar a Leônidas quantos eram os seus inimigos. Não é? E quando ele tem a resposta de que eram milhares para uma pessoa, ele então diz para o Leônidas, né, para o general do exército espartano: poxa, Leônidas, para de arrumar esse tipo de confusão, para de nos colocar assim a risco de morte a toda hora. Então, certamente nós temos diversas formas de driblarmos a morte. E falando sério, se você não se coloca em posição a colocar-se em risco de vida, colocar-se em risco de morrer, você tem mais chances de viver. E isso é bíblico, não é? Todos os pais aconselham os seus filhos a evitarem a confusão. Se você pegar a sua Bíblia e abri-la lá no livro de Êxodo, capítulo 20, lá estão os 10 mandamentos. E dentre eles tem um mandamento do divino que diz assim: honre teu pai e tua mãe e lhes serão multiplicados os dias de vida. Ou seja, você terá vida longa. Então, uma forma que nós temos de driblar a morte, né, de por vezes vencê-la, certamente é honrando os nossos pais, é dando ouvidos àquilo que os nossos pais têm para nos dizer. Você pode me perguntar, mas será que eles têm uma bola de adivinho para dizer o caminho que devemos trilhar para que não venhamos correr risco de vida? Olha, se eles têm uma bola, eu não sei lhe dizer, mas eu sei que de fato que os conselhos dos sábios e na multidão dos conselhos sempre há vida. E as pessoas de maior idade, comumente, elas costumam ter conselhos valorosos para as nossas vidas, mas além de exclusivamente ser um ato de sabedoria que acaba fazendo com que a gente preserve a nossa vida, eu quero te dizer que sim, eu creio que Deus tenha um tratamento, uma tratativa diferente com os pais em relação à conservação da vida dos seus filhos. Eu quero trazer para você um exemplo pessoal, eu não quero fazer disso regra, até porque é um exemplo pessoal, mas um exemplo pessoal serve para elucidar aqui o assunto, e é um exemplo da minha vida. A minha mãe sempre me aconselhava: filho, não compra uma moto. Eu não quero que você compre uma moto. Olha, diversas pessoas compram moto e nada acontece com ela, mas muitas outras acontecem. Eu conheço uma pessoa que pilota há mais de 25 anos sem sofrer um acidente. Isso pode certamente ser a exceção? Pode, mas a exceção existe. Mas vamos lá. Então, a minha mãe falou para mim não comprar e o que eu fiz? Eu comprei a moto e acabei me envolvendo num acidente. E tal como eu lhe dei o exemplo dessas pessoas que a gente diz a respeito dela, parece que fulano de tal tem 7 vidas, eu sou uma dessas pessoas. Eu passei a fio para não morrer, mas graças ao Senhor, Deus me poupou. Mas então eu quero te lembrar aqui da primeira forma que nós temos de driblar a morte, de alguma maneira nos mostrarmos mais fortes do que ela. E qual é essa primeira maneira? É não entrando em confusão. Evite se colocar em situações que te levem a risco de morte. A outra situação que eu te aconselho a fazer é: dê ouvidos a seus pais. Os nossos pais, eles sempre querem os nossos bens. E nos idosos, eu torno a lhes dizer, na multidão dos conselhos há sabedoria. E os idosos costumam ter maiores conselhos, uma proporção maior de conselhos a nos dar, pelo simples fato deles já terem vivido mais do que a gente, não é? Então, atenda o conselho dos seus pais, que a promessa bíblica é que lhes serão multiplicados os seus dias de vida. Mas então a gente já entendeu que sim, nós conseguimos driblar a morte de uma maneira ou de outra, a gente consegue driblar a morte. Eu quero te dar mais um exemplo de uma forma como a gente consegue driblar a morte. E como a gente consegue fazer isso? Através do cuidado com o corpo.
Se você é uma pessoa que tem o hábito de fumar ou de beber, ou se você mesmo é uma pessoa sedentária, você estará se colocando de uma forma mais propícia à morte. Todavia, se você é uma pessoa que cuida do seu corpo, você estará mais uma vez driblando a morte. E eu torno a te dizer, isso também é um princípio bíblico, né? O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, ou seja, dentro de nós habita um ser divino, a nossa casa é a habitação dele. E quem não há de cuidar da habitação, da moradia do ser divino, de um ser tão excelente como Deus? Todos nós, então, iremos cuidar do corpo. De que maneira? Certamente comendo bem, bebendo bem, praticando exercícios, são coisas que comumente a gente sabe que nos livra da morte. E a gente está vivendo agora um momento de dificuldade enorme. Nós temos perdido milhares de vidas. E quando eu te digo que nós temos perdido milhares de vidas, é porque eu conheço pessoas íntimas a mim que faleceram, que foram levadas através da Covid. Então, a gente sabe que manter a saúde o máximo possível daquilo que conseguimos é algo que precisamos fazer, que devemos fazer. Como cuidado do corpo, sim, mas também como cuidado do templo, como aqueles que cuidam do templo do Espírito. Mas vamos lá, eu quero chegar então aqui ao ponto cerne da questão aqui será que nós conseguimos, de fato, mais do que driblar a morte, nós conseguimos vencer a morte de uma vez por todas? Eu te digo que sim. Para isso eu te convido, abra sua Bíblia no livro Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 20, lá você vai ver que está tendo uma discussão entre Jesus Cristo e uns senhores chamados saduceus. Os saduceus eram religiosos, não é? Então, um desses saduceus chega para Jesus e faz a seguinte questão: Mestre, bom mestre, o marido casado perdeu sua esposa. E na lei judaica de Moisés diz que uma vez que essa esposa fica viúva, o irmão deve pegar essa mulher, casar-se com ela, a fim de fazer com que o nome do seu irmão vá à frente. E na questão colocada lá pelo saduceu, ele diz que isso aconteceu 7 vezes, ou seja, essa mulher acabou enterrando 7 pessoas, 7 homens, 7 irmãos. E ele só faz isso para chegar ao cerne da questão dele, que é a seguinte: Mestre, na vida eterna, de quem ela será esposa? A intenção desse rapaz, desse saduceu, era só colocar Jesus numa saia justa, mas a gente sabe que isso é algo impossível, porque Jesus é Deus, ele é o dono, detentor de toda a sabedoria. Então Jesus Cristo explica a ele dizendo o seguinte: olha, vocês pecam porque vocês desconhecem as Escrituras. Na Bíblia está dizendo que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Quando a Bíblia diz respeito que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Bíblia diz que Deus é Deus deles e é Deus de vivos. E que na vida que vem, na vida espiritual, os homens não se casam e nem se dão em casamento, mas serão como anjos. E ainda que eles tivessem morrido, para Deus é como se eles estivessem vivos. Abra sua Bíblia, vá lá, leia Evangelho de Lucas capítulo 20. Então, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: olha, para Deus, ainda que a pessoa aparentemente tenha morrido, ela vive. Então sim, a gente consegue vencer a morte. E eu quero te dizer que isso é mais do que um dado de fé, não é? Eu creio que isso é um dado de razão. Para mim, esse é um dado de razão, não apenas de fé, porque eu penso que algumas coisas colaboram para isso. Quando eu paro para pensar no início de todas as coisas, eu penso o seguinte: olha, como pode o imaterial produzir o material? Como pode, no mundo que a gente vive, que você sabe que há toneladas, eu não sei te expressar uma medida de peso das coisas que existem, da matéria, da cadeira que eu estou sentada, no lugar que você está. Então, nós vivemos num mundo físico, e não só o nosso mundo, mas o universo. Existem outros planetas que são situações físicas. A quantidade de peso de matéria é enorme, para a gente incalculável. E a pergunta que eu sempre me faço é a seguinte: como pode aquilo que é imaterial produzir tanta matéria, tanta coisa, de uma forma que isso seja apenas um acidente, de uma forma que isso seja algo que aconteceu por acaso? Isso não cola na minha cabeça. Isso para mim é um dado de fé mais absurdo, mais enorme, se assim eu posso dizer, do que crer que há um criador de todas as coisas. Porque eu crer que prótons e elétrons, que são partículas, tenham a capacidade de criar tanta matéria, eu acho que isso é um dado de fé muito grande, que eu sou até incapaz de ter. Eu prefiro muito mais repousar a minha mente tranquilamente em dizer o seguinte: nós temos um ser incriado, imaterial, todo-poderoso, que cria as coisas pela sua palavra. Então, quando Deus diz haja pelo seu poder,
Todas as coisas vieram à existência, todas as coisas foram criadas. Então, uma vez que eu creio em Deus, uma vez que eu creio que Deus é todo-poderoso, e Ele é, uma vez que eu creio que Deus é um ser que vive de eternidade a eternidade, sem início, sem meio e sem fim, eu creio que Deus pode trazer a vida à existência, de forma tal que crer que esse Deus possa fazer com que a matéria, ainda que ela tenha sido morta, ainda que ela tenha virado pó, ela possa voltar à vida, ela possa ser ressuscitada. Eu creio nisso de uma forma muito tranquila. Então, eu quero te dizer que sim, nós temos diversas formas de driblar a morte, mas nós só temos uma forma de vencer a morte, de nos mostrarmos mais fortes que a morte, que é crendo no Filho de Deus. A Bíblia, no Evangelho de João, diz: porque todo aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Olha, se você é cristão, se você crê em Cristo, olha, a Bíblia está dizendo isso a seu e a meu respeito. Ainda que nós venhamos a morrer, nós certamente iremos ressuscitar com Cristo. Isso é algo de glória eterna, de um gozo eterno. E se você é alguém que ainda não crê em Cristo, eu quero te convidar. Ceda a Cristo. Ceda ao Evangelho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para que você tenha vida e vida em abundância. De forma tal que ainda que você morra ou que você tenha alguém que tenha morrido e que você ame, que seja uma pessoa que creu em Cristo, ela também viverá. Por isso eu quero te convidar a ser uma pessoa mais forte do que a morte. Mais do que ser um bom driblador da morte, e você deve ser. Eu quero te convidar a ser alguém que dribla a morte. E para isso você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso certamente é mais do que dizer um sim com a boca. Eu quero te dizer algo que eu aprendi com o meu pastor. Aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é uma decisão de vida, é uma decisão diária, é uma forma de viver a vida, tendo Deus como Senhor, irmão e Pai. Eu te agradeço pelo seu tempo e te peço, compartilha o nosso vídeo, deixa o seu like, deixa lá o seu comentário, diga como você tem driblado a morte para que a gente saiba e possa ensinar a outros. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, fique com Deus e até o próximo vídeo.